Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta manhã de quinta-feira, dia 31 de março de 2016. Acabou o mês, amanhã já é o dia 1º de abril e começando uma nova etapa e que seja próspero. Você é sempre um motivo de grande satisfação para nós, contarmos com a sua audiência, com a sua participação. Nosso telefone está disponível para as suas perguntas. O número é o 3721-6955. 3721-6955. Pela rede social, você é convidado a participar no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, assista as edições anteriores que estão disponíveis lá e, sem dúvida nenhuma, a sua colaboração é muito importante para nós. Hoje à tarde, na Câmara, vai haver uma audiência pública para a obtenção de melhores informações a respeito da tarifa de energia elétrica em Poços de Caldas. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o diretor superintendente da DME Distribuição, Marcos Rogério Alvim, que está presente e a quem eu cumprimento cordialmente. Tudo bem, Alvim? Bom dia, tudo bem? Satisfação tê-lo aqui novamente. Tá, é um prazer retornar aqui. Eu agradeço aí pelo convite. Tá bom. Bom dia, Piva. Bom dia, Alvim. Prazer. Vamos conhecer aí as explicações a respeito dos valores das tarifas de energia elétrica em Poços de Caldas. Também contamos com a colaboração sempre inteligente, pontual aqui, do professor José Afonso Piva. Quase que engasguei aqui. Tudo bem, Piva? Tudo bem, grato obrigado pela colaboração. É um prazer novamente estar com vocês aqui em Poços da região. Prazer também conversar com uma pessoa importante, Poços de Caldas. A gente precisa saber mais sobre nossos gastos e consumo e o custo da nossa energia em Poços de Caldas. É um prazer, Zé, participar desse debate aqui hoje. Eu que sou grato pela sua colaboração. E aí os dois periódicos aqui de Poços de Caldas impressos trazem essa manchete. O primeiro deles, o Mantiqueira, fala exatamente da audiência sobre o aumento da energia elétrica que está fora do prazo, segundo o Alvim deu a entrevista para eles. E no outro, o Jornal de Poços, mostra que a audiência pública, segundo a opinião do presidente da DME Participações, a audiência pública é marola política. Agora, eu falo que, na realidade, já passou o prazo de discussão a respeito desses temas, né? Antes até do programa começar, eu estava conversando com o Alvim aqui, já foi feita uma audiência pública pela ANEEL no ano passado, mas, de qualquer forma, é legítimo o direito de buscar explicações e entender melhor o que acontece. E essa legitimidade ninguém pode suprimir, né? É do povo, é do vereador. Aliás, é função do próprio vereador desenvolver esse tipo de trabalho. Agora, o que vai ser falado, qual será o conteúdo, por exemplo, apresentado por vocês hoje? Zambrano, quando o nosso presidente diz ser intempestiva, né, só corrigindo, as duas reportagens foram do nosso presidente, João Deon, é justamente... eu pensei que fosse você que tivesse falado, porque disse aqui a audiência sobre... Diz presidente do DMA. Então as duas foram do presidente do grupo. Então, intempestiva em relação à própria definição da tarifa. Por quê? Pela regra tarifária, em todas as revisões, obrigatoriamente a ANEEL ela tem que fazer uma audiência pública. Então, essa audiência pública, que ocorreu aqui em setembro do ano passado, ela foi realizada pela própria ANEEL. Então, na ocasião, estiveram presentes aqui, inclusive o diretor da ANEEL e seus assessores. Então, qual que é o objetivo dessa audiência pública? Ouvir a população e esclarecer aquilo que serviu de base para definir a tarifa. Então, naquele momento, era o momento adequado de questionamentos sobre os valores que compõem a tarifa. Então, quando o nosso presidente diz que é intempestivo, é por isso, porque era o momento oportuno. Entendi. Agora, realmente é válido essa discussão pós-tarifa, definida a tarifa, levar a população, é uma obrigação, não só nossa, é obrigação, o vereador, ele tem um compromisso com a população também, esclarecer. Segundo a doutora Regina, em conversa, ela falou que a Câmara, logo depois da definição da tarifa, foi muito procurada e por isso ela concorda e apoia essa audiência pública para esclarecer. Mas não que nesse momento a gente vai redefinir tarifa, simplesmente a gente vai esclarecer as causas que levaram ao aumento da tarifa. Então, é pós-definição de tarifa. Eu digo uma coisa, com relação a hoje, por exemplo, nos jornais diz que Poços está perdendo, acho que está em 16º lugar em termos de desemprego, né, na região. CAGED, o índice do CAGED apontou isso aí. Então, algumas empresas estão fechando, público notório, com a saída também de uma multinacional de Poços de Caldas praticamente já concluída. Isso afetou o consumo, a arrecadação em dinheiro para o DME? Não,
Algumas empresas, as grandes empresas, não afetaram diretamente a DME. O que afeta é quando os empregados acabam saindo da cidade, a gente tem um impacto. Por quê? Regra geral, a partir de uma determinada quantidade de consumo, a empresa ela pode se tornar um consumidor livre, ou ela se classifica como consumidor livre especial. Na prática, como funciona isso? Essa é a portabilidade, Alvin? A portabilidade é uma segunda discussão a respeito. Então responde essa depois. Vou responder, eu complemento o projeto de lei da portabilidade. Mas algumas empresas elas podem comprar energia no ambiente livre. Então, a gente tem um monopólio, mas o nosso monopólio é mais do fio, a entrega do fio mesmo para essas empresas é nossa, a gente cobra a TUG pelo fio, e a gente tem um monopólio também em relação ao consumidor residencial. E os menores consumidores. Agora, os grandes consumidores, eles podem comprar no mercado. Como que funciona? Ele vai no mercado, negocia energia, né? Tem uma câmara de comercialização de energia, então negocia energia e compra direto. Algumas grandes empresas aqui, como você citou, elas já compravam nesse mercado livre. Então, para a gente não impactou. Ela vai deixar de ter o contrato com esse gerador lá, a comercializadora. Mas algumas empresas... Mas o mercado imposto, o comércio, sim, por exemplo... O comércio realmente afeta, porque eles são nossos consumidores. Agora, além disso, isso não é POS, é Brasil. Sim. Então, a minha pergunta é porque tem alguma coisa a ver o aumento do valor com a diminuição de receita? Com certeza, isso isso? Você tem o custo fixo, variável? O custo aumenta, então, essas que já estavam no mercado livre não afetaram. Claro. Mas o problema é aquelas que ainda não estavam que começam a migrar para o mercado livre. Por quê? É impossível a gente competir com, não só a DME, qualquer distribuidor do Brasil não consegue competir com a energia do mercado livre. E isso é uma falha no próprio sistema, porque nossa energia, quando eu vendo energia, obrigatoriamente eu tenho que cobrar alguns encargos. E quando ele compra lá fora, ele não paga todos os encargos, paga alguns. E alguns são liberados. Então, alguns são liberados. Então, essa é uma rediscussão que tem sido feita. Que acaba prejudicando o município, todos, não posso. Mas é uma discussão nacional. Nós estivemos essa semana lá no Ministério de Minas e Energia. Mas na configuração de postos, viu, Piva? Desculpe interrompê-lo, Alvin, na configuração de postos, qual outro município do estado de Minas Gerais tem uma distribuidora de energia elétrica? De Minas Gerais é o único. Qual outro município no estado de Minas Gerais produz uma pequena porcentagem que seja do consumo de energia elétrica que pode ser negociado, né? Sim. Então, é um cenário muito exclusivo de Poços de Caldas. Sim, a gente tem todo o movimento nacional aí de busca dessas empresas. Como eu disse, essas empresas que estão migrando no mercado livre, isso não está correndo só com a DME Distribuição. Isso ocorre com todos os distribuidores no Brasil. Então, nós tivemos, inclusive, essa semana no Ministério de Minas e Energia para levar esse problema para o Ministério. Falou, estou perdendo consumidor, todos os distribuidores do Brasil estamos perdendo consumidores, eu fico com energia, o que eu vou fazer com essa energia? Aí, em contrapartida, acaba sobrando para o consumidor que fica os encargos, que é aquele que saiu não paga. Então, alguma coisa está errada. Tem que fechar. Tem que fechar. O sistema tarifário tem que ser revisto. O Ministério, através do secretário lá, o Barata, né? Até então ele é secretário. Esse Barata é caro para nós, hein? Ele é caro. Mas ele diz que o Ministério já está avaliando aí porque o modelo está trincado. O modelo já não funciona mais. Ele não está bom para o consumidor e péssimo para os distribuidores. Então tem que ser revisto. Alvin, em relação a essa pergunta anterior do professor Piva, por exemplo, abaixa a quantidade de consumo e aumenta-se a tarifa. Mas isso não exatamente direcionado ao âmbito nacional, ou no local há um respingo disso daí, porque, na realidade, a tarifa foi aumentada em janeiro, na virada do ano, ou não? Foi, na realidade, em outubro do ano passado. Em janeiro houve mais um aumento nacional, não é isso? Não. Eu estou confundindo. Então, foi só em outubro que foi feita a revisão tarifária. E há alguma previsão para esse ano em relação a essa face que ele está apresentando, que o Piva falou? Na verdade, o que acontece? Cada distribuidora ela tem sua data de aniversário. Então, previsto em contrato? Previsto em contrato. O DME podia ser dia 29 de feverouro, né? Ficava bom, né? 4 anos, né? Como administrador, eu ia falar que seria a nossa falência, mas para o consumidor, eu como consumidor, eu certamente gostaria. Mas o que acontece? Cada empresa ela tem sua data de aniversário. Então, os reajustes e as revisões, nós temos dois tipos. Como a gente discutiu na vinda anterior minha aqui. Temos o reajuste, que ele é anual, e a revisão tarifária, que, em regra geral, ela ocorre de 4 em 4 anos.
Por determinação dos novos contratos, agora vai passar a ser de 5 anos. Então, cada empresa ela tem sua data de aniversário. Então, necessariamente, não ocorrem as alterações na mesma data. Então, no nosso caso específico, foi em outubro. A CEMIG, então, ela vai ter um reajuste agora em abril. Então, cada empresa ela tem sua data. Então, essas alterações, realmente, elas impactam, aumentam o valor da energia, deixa ser nós, todos os mesmo distribuidores. localmente aqui? Sim. Sim, porque a regra tarifária é uma só, dependente da distribuidora. Mas então, não tem previsão de aumento esse ano? Não. E esse ano, o ano passado nós tivemos a revisão tarifária. Então, esse ano temos o reajuste que ele é anual, reajuste anual. Então, basicamente, o reajuste ele aplica a inflação e altera alguns componentes. Mas ele não chega, com certeza, geralmente ele é bem menor do que a revisão tarifária. Lógico que vai depender de alguns eventos. O perigo são esses componentes, né? Dos componentes. Então, novembro, novembro de 2016, nós teremos uma nova avaliação pela ANEEL, mas não da revisão tarifária. Então, o que muda? Ela simplesmente atualiza alguns valores. Quando, no reajuste, quando na revisão, ela abre a nossa base de ativos e reavalia tudo. Tá, com relação... Deixa eu fazer um break, rapidinho. Eu vou fazer um breve intervalo. Se você que é consumidor e que quer tirar a sua dúvida em relação à questão da energia elétrica em Poços de Caldas, aproveite essa oportunidade. Hoje, inclusive, o diretor superintendente estará na Câmara Municipal também, no período da tarde, participando dessa audiência pública, sendo questionado, mas você já pode antecipar aqui no Jornal do Sul de Minas, aproveitando essa oportunidade. O nosso telefone é o 3721-6955, 3721-6955. Na rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir e mande a sua participação por lá também. Voltaremos em instantes. O que buscamos é a interação entre as pessoas. Da felicidade dos encontros e reencontros à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim, nós somos para você. Nós somos Ax Telecom. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468, 3712-6693. Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. JA Centro Automotivo, para você segurado e não segurado. Oficina especializada, alinhamento 3D e balanceamento, suspensão, freios, manutenção de ar-condicionado, injeção eletrônica, correia dentada, óleo e filtros. Venha conhecer a JA Centro Automotivo e faça a sua revisão completa com equipe treinada e melhor atendimento. Avenida João Pinheiro, 1081, 3715-9550. Estilo, elegância, sofisticação, bom gosto. Você só encontra aqui. Superlar Móveis. Tudo em 12 vezes nos cartões.
Venha conhecer nosso showroom. Superlar Móveis, em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o Marcos Rogério Alvim, diretor superintendente do DME Distribuição. E estamos falando a respeito de uma audiência pública que vai ter hoje na parte da tarde na Câmara de Poços, questionando o valor da tarifa de energia elétrica, coisa que eu questiono certamente, você questiona, o Piva também questiona, talvez o Alvim questione 50%, porque ele é consumidor, mas em outra parte ele é gestor né, do DME. E aí, durante o intervalo, a gente estava falando a respeito das bitributações, tritributações e tudo mais, a que eu, você, Piva, o Alvim, todos somos submetidos nesse país. Afinal de contas, nós pagamos aí um alto valor em imposto de renda, nós pagamos um alto valor em impostos no combustível consumido, em todos os produtos que nós consumimos, inclusive na conta de energia elétrica. Acontece que o governador Fernando Pimentel foi eleito, uma das bases de campanha dele era exatamente prometer redução ou revisão do ICMS. Essa palavra revisão me dá medo, porque quando fala em revisão pode ser para baixo ou para cima, né? Ou no caso, fechar os olhos, esquecer do que prometeu e continuar praticando o abuso que é o ICMS do Estado de Minas Gerais. Coisa que não foi ele, aliás, quem implantou nessa proporcionalidade que está. Na realidade, as gestões do governo estadual anteriores já praticavam essas alíquotas. Agora, prometer e gerar esperança no povo e não cumprir entra toda aquela questão política que a gente fala de estelionato eleitoral. Bom, mas o fato é que o DME, ele fica, segundo o Alvim vai explicar agora, com apenas cerca de apenas 20% do valor da tarifa de energia elétrica. Os outros 80% escoam pelo Estado de Minas Gerais, pelo Brasil, né? Vai para a ANEEL, e aí a gente vê nos noticiários nacionais aí o que é feito com esse dinheiro. Agora, esses 20% é uma margem ínfima dessa história toda, né, Alvim? Nos explique melhor, por favor. Com certeza, Bruno. É um valor... eu sempre faço a comparação numa fatura de energia de R$100, nós, a distribuidora, ficamos com R$18. A cada 100 nós ficamos apenas com R$18. Menos de 20%? Menos de 20% ainda. Aí as pessoas falam, mas 18 é bom, mas 18 não é lucro. 18 é o bruto que fica com a distribuidora para manutenção, para pagamento de folha de pagamento, os investimentos, frota, os prédios. Então, R$18, vou dizer assim, seria o nosso faturamento bruto para utilização com a distribuidora. Aí você vai me dizer, mas e o restante? O que é feito com o restante? Mais de 30% é dos impostos. Digo imposto ICMS? Estadual e federal. Porque o ICMS, né, que fica para o Estado, e o PIS/COFINS, que é federal. Além disso... Aí temos 50% já, então... 50%. Os outros 50%? Os outros 50% são referentes ao valor da energia, que é a compra da energia, e os encargos. São vários encargos. Quando a gente abre realmente a fatura de energia, a gente vai ver que existem aí vários encargos, inclusive taxa de fiscalização da ANEEL, encargo sistema, outros valores, que é a COFUR, que é pelos recursos hídricos. Então, todos esses encargos, mais o valor da energia, o valor da compra da energia, ou no nosso caso a gente tem geração própria, mas é um valor arbitrado, então existe um custo para aquilo. Mas todo esse valor, ele faz parte dos outros 50%. Ou seja, a atividade de distribuição isolada, nós ficamos apenas com R$18, a distribuição isolada. Agora, o restante é para encargos, compra de energia, ICMS, PIS e COFINS. Piva. Tá, então, que nesse bolo geral, hipoteticamente, se nós tivéssemos assim, como foi comentado agora, usando a palavra do nosso amigo, como que o DME justifica a presença dele em Poços de Caldas? Vamos supor, se fosse uma outra particular ou uma outra estatal aqui vendo isso. Essa é uma pergunta... Que vantagem tem Poços de Caldas inteiro o DME, né? Essa é uma pergunta que tem ocorrido com frequência. Então, em uma entrevista já me questionaram. Eu digo o seguinte, se não tivéssemos o DME deixa de pertencer a DME Participações e, consequentemente, ao município.
O que ocorreria? Certamente uma maior distribuidora estaria aqui, praticando uma tarifa com certeza maior que a nossa tarifa, porque se a gente pega a CEMIG ou os distribuidores, então a tarifa delas já é um pouco maior que a nossa. Além disso, de ter uma tarifa maior, com certeza não teríamos a melhor qualidade no fornecimento de serviço que temos hoje. Poços de Caldas, a semana passada, saiu um ranking da ANEEL, foi considerada a melhor distribuidora do país em qualidade. O que as outras grandes têm uma dificuldade maior, não estão bem colocadas igual a da minha distribuição. Então, perderíamos em qualidade, perderíamos em tarifa, que a tarifa com certeza iria aumentar, e pior ainda, dos cerca de 250 empregados, incluo eu nos 250, se uma distribuidora maior, ela já tem toda uma estrutura. Então, ela não ficaria com esses empregados, então certamente ficaria com poucos empregados aqui, deslocaria todo esse back-office, call center, toda essa estrutura para a sede dela, é o que acontece, porque a gente pega Minas Gerais, o único município que tem um call center dentro da cidade é o Poços de Caldas, os outros não, os outros a gente liga e nem sabe com quem está falando. Então, perderíamos emprego, aumentaria a tarifa, a qualidade seria pior, porque a gente preza muito pela qualidade hoje, e acima de tudo, os dividendos, todo aquele rendimento que tem, ao invés de ficar na cidade, ser direcionado aos municípios, ele ficar na mão de um privado ou de uma outra empresa. Então, a gente perderia, o município perderia, deixaria de receber esses dividendos, mão de obra, a gente perderia empregos, o CAGED já tem demonstrado que a gente está numa situação complicada, o país está perdendo emprego, perderíamos mais, no mínimo, 200 empregos, e pior a energia e pior o serviço. Então, realmente, eu acho que não seria um bom negócio. Então, ano passado nós tivemos grandes problemas de falta de água, né? Sim, foi sim. Uma matéria-prima para vocês aí. E agora, com toda essa chuva que estamos tendo, graças a Deus, até uma chuva mansa, tranquila, né? Sim. Prorrogando um pouco mais das chuvas de março. E normalmente aquela demanda aí, aquela de procura e ofertas. Hoje nós temos bastante água. Sim. Mesmo assim, não vai ter redução de energia, porque quando falta água, aumenta a energia. Como é que fica essa situação? Esse equilíbrio, né, Pedro? Os reservatórios não estão totalmente recompostos. Prova disso é que até poucos dias a gente ainda continua despachando térmica. Isso aumenta o custo da energia. E outro detalhe é o seguinte, a partir do dia 1º agora, o Ministério de Minas e Energia já antecipou que a bandeira tarifária será alterada. Então, ele vai deixar de despachar térmica. Deixando de despachar térmica, o que vai acontecer? Então, vamos aumentar o uso aí dos reservatórios. Então, como ele não está totalmente recomposto, e a gente precisa ver que a gente está saindo do período de chuva e logo já entrando no período de seca. Então, esse reservatório, a água acumulada, ela tem que ser suficiente para a gente chegar no próximo período de chuva. Então, não é tão rápido assim o consumidor sentir, exceto quando a gente deixa de despachar as térmicas. Aí já tem um efeito mais imediato. Sob pena de no futuro a gente ficar novamente sem energia. Na mesma situação. Na mesma situação. Então, cuidado com isso. A gente está falando de tributos aí, essas questões, e recebemos algumas reclamações dos comerciantes aqui de Poços de Caldas. Eles se mostram, muitos deles, indignados aí com a definição, a resolução, melhor dizendo, recente da Prefeitura, que libera para ambulantes a utilização das calçadas no centro da cidade. E alguns definem como hippies, né? Eu já colocaria de um outro aspecto, porque não são somente os artesãos que utilizam aqueles espaços públicos de passagem das pessoas para venda de produtos, né? Haja visto aí que vemos muitas pessoas vendendo produtos aí de ordem, de origem duvidosa, sem nota fiscal, enfim. Então, não é só uma questão relativa ao artesanato, aos chamados hippies, né? Sem nenhum preconceito nessa colocação, pelo menos da minha parte. Então, nós temos uma reportagem que mostra a reunião passada de terça-feira na Câmara, onde foi questionado esse posicionamento da Prefeitura. Por que fazer isso agora, né? Às vésperas aí de um pleito eleitoral? Isso aí realmente pode ser prejudicial para o comércio. Vamos assistir a reportagem. Antes, houve também outros destaques na Câmara, como um pedido de informação de Marcos Sansão sobre a situação dos hippies na cidade, já que através de um decreto foi estipulada algumas áreas para eles comercializarem seus produtos. No começo da administração, a secretária de Promoção Social, ela disse que ela estava mapeando essas pessoas para tomar providência. Já passamos 3 anos e não foi, e até agora nada. Depois ela disse que eles têm direito de ir e vir. Eles são cidadãos, têm direito de ir e vir.
mas nós não vimos nenhuma providência tomada. Então, o número de pedintes, o número de artistas de ruas, o número de hippies tem só aumentado na cidade, aumentado muito. Isso aí tem incomodado bastante os turistas, incomodado o comércio local, incomodado a população. O vereador Lical retirou um pedido de informação sobre a taxa de limpeza e do IPTU. Ele disse que para muitas pessoas a taxa está mais cara do que o imposto predial e territorial urbano. O IPTU está mais barato que a taxa de limpeza pública. Então a gente tem que analisar e ver o que pode ser feito. Certo que essa taxa foi votada, foi nós que votamos, mas analisando a situação que está vindo o país uns tempos para cá, a gente tem que fazer a possibilidade de ver o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas carentes. Não é que a pessoa que ganha um pouco e depende do IPTU que paga e também a taxa de limpeza volto a dizer, é mais caro do que o IPTU. O que tem tirado o sossego do vereador Antônio Carlos é o aumento de barracos nas margens da Avenida Vereador Edmundo Cardillo. Ele alertou que a quantidade de barracos erguidos tem aumentado muito e ainda tem a preocupação de ser um depósito de material reciclável. Na verdade, é mais uma intervenção da Câmara, o nosso requerimento aqui, questionando o Executivo de providências que devam ser tomadas para acabar de vez com essa pequena favela que está aumentando a cada dia, e também com o depósito de produtos recicláveis a céu aberto numa situação de agressão ao meio ambiente. Agora, o assunto mais discutido nessa reunião foi mesmo o evento do final de semana no Tatersal. O carnaval fora de época incomodou grande parte dos moradores da Zona Sul. 9 vereadores assinaram o pedido de informação e, de imediato, Thiago Cavelanha propôs algumas medidas para minimizar o problema. Proibir a execução de shows ali que usem trio elétrico, primeiro ponto. Outra reclamação muito pertinente por parte daqueles moradores é a venda de bebidas alcoólicas por ambulantes, que na sua grande maioria vem de fora, vem de outros municípios para explorar o evento oportunamente e acabam vendendo bebida ali indiscriminadamente, inclusive para menores. Então, uma fiscalização, primeiro, proibir a utilização de trios elétricos, shows naquele espaço apenas com esse tratamento da concha acústica. Segundo, uma fiscalização mais eficaz, mais presente com relação a essa venda de bebidas por ambulantes ali que vêm de outros municípios e não respeitam as nossas leis, vendendo bebidas, inclusive para menores. Ok, é triste a gente ver a cidade nesse estado que está, né? Porque a questão da favelização de um local no município, coisa que não víamos, né, nesse município, nessa cidade, né? Onde anda a Secretaria de Promoção Social, onde anda a atuação, uma atuação burocrática, uma atuação administrativa, é bonito para os teóricos, mas não resolve para quem precisa. Quem precisa, está lá precisando de ajuda, tem que ter um braço lá para tentar auxiliar a pessoa, resgatar a pessoa de alguma coisa. Ah, vai infringir o direito de ir e vir. E daí? É um ser humano, é uma pessoa que precisa de atenção, né? E aonde está também o poder público no sentido de liberar aí os passeios, né, as calçadas para utilização de venda de produtos de ordem artesanal ou que seja industrial. É realmente preocupante essa situação no município. A gente vai para um breve intervalo, se você quiser emitir a sua participação sobre esse tema ou a questão da energia elétrica, o nosso telefone é o 3721-6955. Você pode participar também pela rede social no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. Voltaremos em instantes. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade. Estilo, elegância, sofisticação, bom gosto. Você só encontra aqui. Superlar Móveis. Tudo em 12 vezes nos cartões. Venha conhecer nosso showroom.
Superlar Móveis, em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25. Você sofre com o nariz entupido por conta de alergia, tempo seco, poluição e ar-condicionado? Faça como milhares de pessoas que aliviaram todos estes sintomas com o uso diário do Lota. Melhore sua qualidade de vida e respire mais. Conheça o Lota Higienizador Nasal e veja o que ele pode fazer por você. Informações e compras online no endereço lota.com.br. Tá difícil aguentar a pressão? Você precisa de segurança, economia e longas férias. Aproveite a promoção Viaje Mais Tranquilo com pneus Michelin. Você compra 3 e leva 4 pneus Michelin. Só a Michelin tem os pneus mais seguros e duráveis do mercado. Compre 3 e leve 4. Passe em nossa revenda e confira. Britos Pneus, Rua Caetano Petterli 224, subindo ao lado do VN Autosserviço. Telefone 3715-7275. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha, de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Pizza? Qualquer um faz. Agora, quando a sua família reclamar que a qualidade não é a mesma do Araújo, quero ver com que cara você vai ficar. Qualidade insuperável, ingredientes da melhor qualidade, além de tudo, o menor preço da cidade. Compare com a concorrência. Você quer comer pizza? Venha ao Rei da Pizza. Você quer comer algo que pareça com pizza? Aí a vontade é sua. Araújo, o Rei da Pizza. Pizza com massa de pizza e não com massa de pão. De volta com o Jornal do Sul de Minas, agora administrando o tempo aqui para a gente conseguir responder as perguntas. A Flávia ligou, diz que é moradora do bairro Jardim Morumbi e vários moradores naquela localidade perderam equipamentos, portões eletrônicos e outros eletros com os raios que andam caindo naquela localidade. Qual é a providência a ser tomada e quando isso acontece, né? Quando ligamos para o DME, a atendente fala que o bairro tem para-raio. O Zambrano, a respeito dessa pergunta, o raio, a gente tem que ver se ele, aonde que ele chegou na casa do consumidor. Então, tem várias origens do raio. Ele pode cair diretamente na rede cabeada dele, que é a rede de telefone, a antena de TV. Agora, o que eu sugiro aí que ela faça? Ela vai abrir uma reclamação específica no DME, tem um protocolo, existe todo um acompanhamento dessa reclamação. Pessoalmente, o próprio consumidor. E nesse caso, o que a gente avalia? Se teve nexo causal. Então, existiu algum evento na rede? Então, tem, porque o raio, quando ele cai na rede, deixa os resquícios. Então, ou estraga algum equipamento. Então, a gente monitora tudo isso. Se tem evento na rede, existe uma resolução da ANEEL a respeito e a gente indeniza. Agora, se não tem um evento na rede, a causa pode ser externa à rede. Então, a gente só responde pela rede. Mas se o raio caiu na própria residência dela, através de outro evento, então, não é responsabilidade da distribuidora. A Márcia ligou também e disse que o consumo dela fica entre 70 e 80 kW por mês. Por que vem a bandeira vermelha? Aí eu conecto aqui uma pergunta que eu já tinha anotado, exatamente, está se aproximando o momento prometido de redução aí da bandeira vermelha para a bandeira verde. Sim, a bandeira... Né? Agora, a gente fica na expectativa da promessa, porque esse governo aí já prometeu um tanto de coisa e não cumpriu. Será que essa vai cumprir? Não, o Ministério de Minas e Energia que define a questão da cor, né, da bandeira. Então, já foi definido que a partir de amanhã, 1/4, a bandeira será verde. Então, nesse próximo mês, a gente não vai ter esse encargo de bandeira tarifária. Pode vir a ocorrer nos próximos meses, a depender da necessidade de despacho da térmica. Agora, a bandeira tarifária é aplicada para todos. Isso é uma determinação legal. Mesmo o consumo da pessoa sendo baixo, ela tinha que pagar a bandeira vermelha exatamente por conta da situação do Brasil, não pela situação do seu consumo. Sim. Tem mais uma pergunta que é o Luiz Duarte.
por que a Câmara está preocupada com a tarifa somente nesse momento, só agora está realizando essa audiência? Luiz, essa resposta já foi dada no primeiro bloco, eu peço que você assista a reapresentação. Na realidade, já foi feita uma audiência pública pela ANEEL em setembro do ano passado, o aumento da tarifa foi feito em outubro e agora a Câmara está fazendo por ter o direito de fazer isso, exatamente pela função que se presta o vereador, de ser o fiscal das ações do município, da prefeitura e dos órgãos públicos. Então, está sendo feito para esclarecer nesse momento. Não somente por uma... não quer dizer que isso vá mudar alguma coisa nessa configuração do preço. Agora, vem um convidado especial hoje, né? Sim, Você sim. falou? Nós teremos aí hoje a presença do Dr. Daniel, que ele é um diretor da ABRAD, que é a Associação dos Distribuidores. E ele sim pode ouvir e abaixar a tarifa para a gente? Não. Isso é somente a ANEEL que define. Mas a questão de mudar a tarifa, como a gente já discutiu, a nossa, ela está a título provisório, porque a gente tem a questão de Machadinho definir o valor. Então pode ter uma alteração de tarifa para mais ou para menos, num processo específico que está sendo conduzido pela própria ANEEL. Piva. Então, vamos falar um pouquinho da Marechal. Vamos lá. A famosa Marechal, que foi prometida para o Natal e já está vindo aí a Páscoa, passou também. E se é bom, legal, a Prefeitura está fazendo. Pô, agora está demorando, a DME que está demorando e tal. Como que é a gestão de vocês? Qual é a divisão de responsabilidades do DME e realmente da Prefeitura de Poços de Caldas? Assim, o DME, nós ficamos responsáveis pelas obras civis, referente à abertura lá da tubulação, né, e fechamento, para a passagem dos cabos. Então, essa responsabilidade, existe um fiscal nosso que está conduzindo. E a questão do puxamento é responsabilidade nossa e da própria troca da fiação e da iluminação pública. Agora, a questão das calçadas, ela ficou de responsabilidade do município. Então, quem está fazendo a fiscalização e a gestão em relação às calçadas é o município, não a DME Distribuição. Quer dizer, se a gente quiser testar se estaria dentro dos parâmetros até para a mobilidade das pessoas com problema de visão, etc., teria que dar uma varinha na mão desses caras para andar ali dentro, né? Para ver se eles conseguem, de olho aberto, andar dentro dos níveis que estão fazendo da passarela, né? Isso aí cabe a fiscalização municipal. Da prefeitura, não seria de vocês essa questão. Aí antes da entrega da obra, ele tem que verificar essas irregularidades e pedir para adequação. Mas a Secretaria de Obras tem um corpo fiscal, tem um corpo fiscal. Exatamente nessa direção aí. Sim. Agora resta saber se está havendo uma atuação nesse sentido que o Piva falou. Não, então, porque a gente percebe ali, até as pessoas que estão trabalhando, e na parte civil, por exemplo, né? Seria de calçada, etc., toda uma falta de respeito muito grande. São pessoas que não teriam nem qualificação para trabalhar numa outra empresa muito menor. Não sei como foi feita a licitação das empreiteiras também, né? Você passa por ali, tem pessoas, exatamente, pessoas alcoólicas, tem pessoas já com fichas passadas, a gente tem alguma perturbação no comércio, por reclamação do pessoal. Isso foi a licitação feita pelo DME. A licitação foi nós que fizemos. E quem fiscaliza essas pessoas não é vocês, aí seria a prefeitura. Em relação à obra civil de calçada, é o município. Ok. Obrigado. Em relação à obra, não. Agora, no primeiro bloco, a gente falou a respeito da portabilidade. Sim. E faltou você falar. Você respondeu a pergunta do Piva e não... Eu não complementei. Tá bom. Realmente, existe um projeto de lei, está em discussão na Câmara, para que, como eu fiz aquela explicação lá do consumidor, do grande consumidor hoje, que ele compra energia nas comercializadoras e fora, que ele não é obrigado a comprar, existe um projeto de lei para ampliar isso para o consumidor residencial. Então, um futuro aí pode acontecer de nós, consumidores residencial, comprarmos energia no mercado e não diretamente da distribuidora. Tá bom? Então, a distribuidora vai viver somente de fio, que esse é um monopólio nosso, que é a tarifa fio. A gente entrega energia, mas a energia é comprada diretamente pelo consumidor. E é isso que está acontecendo com algumas empresas em Poços de Caldas que estão optando por essa modalidade para se livrar exatamente desses encargos do DME, né? Por exemplo, ICMS, essas questões que foram faladas. Porque o ICMS abate no Mercado Livre? Na Câmara Livre de Compra? Então, o problema é que dependendo da natureza da energia que ele compra, se for uma energia incentivada, ele tem um tratamento diferenciado. Então, ele pode ter uma redução em vários encargos aí, a depender da origem da energia. Mas essa questão realmente não é Poços de Caldas, é o país inteiro existe essa modalidade, os consumidores estão migrando no país inteiro para o consumidor livre. Existe, só para finalizar, o programa já acabou, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Existe uma possibilidade de alguma manifestação popular requerer o aumento dessa energia elétrica e ser bem sucedido? Porque já vimos uma manifestação da CIA, nada aconteceu. Estamos vendo hoje uma audiência pública que não deixa de ser
num aspecto simbólico, uma manifestação de contestamento a esse preço. Existe alguma viabilidade para isso junto à ANEEL? Com certeza, existe. Eu acho que o local ideal e esse, o momento oportuno era realmente quando a gente teve uma audiência pública aqui. Que você tinha um representante da ANEEL. Passou o bonde. Então, infelizmente, participaram menos de 20, possivelmente 20 pessoas nessa audiência pública. Então, quase ninguém participou. Então, era o momento da população realmente procurar, falar, ANEEL, porque o porta-voz do governo federal é a ANEEL. Então, ela que avalia e define isso. Falou, ANEEL, então, realmente, estamos cansados dos encargos, está impactando muito, então a gente tem que rever encargos e em relação ao governo do Estado e ao ICMS. Então, o local de discussão é junto ao governo federal e estadual. A distribuidora, ela, como eu disse, é uma pass-through, ela somente arrecada e repassa. Alvin, grato pela sua presença. Piva, grato pela sua presença. Obrigado. Sucesso, boa continuidade no seu trabalho, viu, Alvin? Tudo de bom. Muito obrigado. Eu também me despeço, desejando para você uma boa quinta-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Um abraço e até lá.